mestre Leandro Mamura. Boa tarde, começar, gostaria de fazer uma pergunta em relação à inteligência estratégica. Qual a sua percepção, um exemplo em relação a isso também, em relação à inteligência estratégica? Bom, Fernando, esse termo inteligência estratégica, com referência ao pensamento estratégico chinês, ele foi cunhado por um sinólogo francês chamado François Julian. E ele coloca muito a ideia de estratégia de uma maneira bem distinta do que nós conhecemos aqui no Ocidente. Então, é interessante que quando se fala de inteligência estratégica, a ideia dessa estratégia não está se referindo nem a um plano, nem a um objetivo, e muito menos a uma ação, mas a uma capacidade de você explorar o potencial que uma situação, né, ela possui. Então, porque na estratégia chinesa, uma noção basilar que fundamenta toda ela é a ideia de situação, né, que nós chamamos de Yen, que é ou configuração, e a ideia de Sai, que é de potencial. Então, como que nós exploramos esse potencial que está inserido na situação é a base da inteligência estratégica. Ou seja, uma inteligência ela é estratégica a partir do momento que ela sabe como explorar esse potencial que está inserido numa situação. E qual seria o papel de uma prática marcial para romper as barreiras conceituais de uma visão estratégica diferente, né, do que nós ocidentais estamos acostumados, para traduzir ou talvez interpretar isso para o ocidental? Olha, uma das coisas eu acho que são fundamental nesse sentido é a questão de uma noção que muitas artes marciais enfatizam, particularmente as chinesas, que é a de energia interna. Porque a ideia de energia interna, ou que nós chamamos em cantonês de Noilek, né, é uma ideia que transcende a arte marcial chinesa. Tá? Por quê? Porque a ideia de Lek quer dizer de recurso, Lek literalmente quer dizer força, né? E de recurso, ela advém muito da questão de um estrategista saber explorar aquilo que está em sua volta, né? Porque recurso é isso, né? É aquilo que está disponível à pessoa, e normalmente nós ignoramos isso. Então, quando nós temos essa ideia de explorar a força do outro, que é o que existe muito, né? Não só nas artes chinesas, mas nas artes em geral, nós estamos pontuando ou vivenciando essa ideia de inteligência estratégica, né? Quer dizer, o tempo todo explorando o que está em nossa volta. Por isso que nós falamos de energia interna, né? Por quê? Porque você explora o que está fora de você, tá? O que está fora, quer dizer, não é seu. Por isso que não aparenta, você não aparenta aquilo o esforço, vamos dizer assim, né? Então o resultado e o efeito não decorre de esforço próprio. Se decorresse de esforço próprio, seria a energia externa. Ou seja, você manifesta esse esforço. Quando você faz força, você aparenta essa força. Eu estou enfatizando isso, Fernando, porque normalmente o entendimento no senso comum é oposto ao que eu estou falando, né? As pessoas, elas pensam, elas falam assim, eu vou gerar energia interna. E até pela divisão que comumente se aponta de escola interna e escola externa. Isso é muito interessante que você está colocando, porque isso é uma classificação que estava no epitáfio e que depois foi, né, manipulado ao longo dos anos para que isso tinha conotação política, inclusive, né? Quando se falava do externo, estava se referindo aos estrangeiros, né? E nesse sentido, né, por extensão aos budistas. E o interno, né, se referia aos taoístas, né? Então, mas isso não tinha uma conotação de classificação das artes marciais. E depois, isso foi na dinastia Ming, depois ao longo do processo, isso acabou, né, gerando essa classificação. E digo mais, essa classificação é uma classificação muito utilizada, muitas vezes até na China, tá? Onde existe essa separação.
Mas pelo que nós estamos conversando aqui, fica evidente, né, para você e para os nossos ouvintes, né, que isso que nós estamos falando aqui transcende a ideia de um estilo. Um estilo ele pode ter elementos, principalmente, por quê? Porque a ideia de energia externa ou energia interna advém muito mais da maneira como o praticante exerce uma determinada prática, né? Ou manifesta um determinado movimento. Tá? Por isso que, né, essa classificação ela acaba não fazendo muito sentido, né? Como muitas vezes a gente observa, eu vejo até hoje em competições, né, tendo essa divisão, e hoje eu vejo até muitas obras tentando, né, se colocar nessa divisão. E fica muito fácil, por exemplo, o sistema na qual nós praticamos o sistema Wing Chun seria o que? Seria interno ou externo, né? Aí você vê a dificuldade, né? Não só no Wing Chun, outros estilos também que muitas vezes são consagrados como com determinada classificação e que nós evidentemente observamos que existem práticas, por exemplo, o Shaolin, existem práticas internas, né, muito conhecidas e notórias, né? Em relação ao Wing Chun, e a sua primeira resposta em relação ao potencial de situação, qual o papel do mestre em orientar o aluno a adquirir uma percepção em relação a esse potencial de situação, não só dentro do estilo Wing Chun, mas na vida dele, no dia a dia? Isso é muito interessante porque quando uma pessoa, né, ela vai praticar o Wing Chun, né, muitas vezes ela exerce aquele movimento, mas ela não efetivamente pratica. Então, por isso o papel, né, de um mestre ele é muito importante nesse sentido, porque ele que vai tutorizar o sistema, né? O Wing Chun é um sistema, e por ser um sistema chinês, ele é constituído por listas, e as listas são importantes porque as listas, elas são listas de movimentos, né? Evidentemente, mas elas são importantes por quê? Porque elas não decorrem de uma regra, elas não decorrem de um princípio, de um fundamento, né? Elas têm que se ajustar de acordo com as circunstâncias para que o potencial de situação seja devidamente explorado, como nós havíamos falado. Então, a partir dessa ideia é que, por isso, o sistema Wing Chun ele tem que ser devidamente, né, praticado dentro da ótica do Kung Fu. E aí me lembro, né, as primeiras palavras de Grão-Mestre Moyat, quando eu tornei aluno dele, quando ele falava assim, ó, eu não ensino técnicas de Kung Fu, aqui eu transmito Kung Fu, né? Então eu acho isso muito interessante, porque é uma distinção muito grande, que muitas vezes as pessoas chamam de técnica de Kung Fu vulgarmente, mas o ponto importante para que eu possa fazer bom proveito do sistema dentro dessa ótica da inteligência estratégica, é praticá-lo como Kung Fu. E como praticar como Kung Fu, o fundamental para o entendimento dessa lista é aquilo que ele mesmo chamava de vida Kung Fu, né, que é o Sanfa. O Sanfa, portanto, é o que vai permitir uma pessoa efetivamente compreender o que está nessa listagem de movimentos, que normalmente ela não é de fácil compreensão, porque ela é uma provocação à reflexão, ela é uma provocação para a exploração. Ela não vai estar lá simplesmente para você, olha, para o nível de, por exemplo, aplicação, né? Essas listas, elas não têm como proposta uma aplicação. Aplicação, aliás, é uma noção ou um conceito que ela é estranha ao chinês. Aplicação no sentido técnico seria, né? Não, aplicação qualquer tipo de aplicação. Qualquer tipo de aplicação no sentido prático. Porque quando você fala de aplicação, você está pressupondo que existe uma teoria a ser aplicada na prática. Tá? E o pensamento chinês ele não é pautado nessas premissas, como o nosso pensamento, por exemplo. Então, a ideia, quando você tem um conjunto de movimentos, é como que você vai explorar. Quando você fala de Yun Fa, ou até mesmo, né, muitas vezes quando o pessoal fala de Fadou em chinês, eu vejo muita gente confundindo Fadou com aplicação, né? Não, Fadou é justamente aquela estrutura do procedimento estratégico de um sistema que vai permitir você saber como explorá-lo.
Como é que você vai explorá-lo em várias situações? Cada situação você vai enxergar um tipo de exploração diferenciada. E essa exploração, que é um investimento pessoal, paciente, que cada um faz, né? Essa exploração advém do Kung Fu. Por isso que cada um vai desenvolver o seu próprio Kung Fu. Então é uma coisa muito engraçada, porque as pessoas perguntam para mim por que no Wing Chun todo mundo faz diferente, né? Porque esse é justamente a tônica do nosso trabalho, cada um fazer diferente. Então essa que é a ideia. Mas mesmo esse fazer diferente, ele preserva uma essência por detrás, né? E que é o que seria essa essência? De uma manutenção de uma estrutura, até dessas próprias listagens que o sistema apresenta. Sim, essa é a parte estrutural do sistema, né? Mas a parte que ela é apenas um instrumento para o desenvolvimento do seu Kung Fu. Porque o que é o grande desafio é cada um desenvolver o seu próprio Kung Fu. Por isso que Grão-Mestre Moyat enfatizou tanto a ideia de vida Kung Fu. Porque quando você vê pessoas fazendo, né, de uma maneira, né, muito igual, e mesmo, isso é interessante que você está colocando, Fernando, porque mesmo você vê dentro do sistema, na parte estrutural do sistema, né, quer dizer, a parte estrutural do processo de aprendizagem, né, do Kung Fu, que é o sistema, nós temos uma fase que é estruturada e semi-estruturada. Então quando você pega, por exemplo, o Mui Fa Jong, o Luk Ting Pung com o Pacham To, que são os três níveis da fase, né, os três domínios, perdão, da fase semi-estruturada do sistema, você vai ver que existe uma variação muito grande, inclusive na movimentação, inclusive na sua listagem, porque a sua listagem ela é semi-estruturada. Tanto que elas não se classificam como o Quinto, por exemplo, né? Eu vejo muitas vezes em alguns textos escrito assim, que o Mui Fa Jong é uma forma com boneco. Não é uma forma com boneco. Tanto que você vê, você tem uma distinção muito grande em chinês, né? Isso fica bem evidente em chinês, do Quinto, que são as listagens de mãos livres, essas sim estruturadas dentro do sistema Wing Chun. E quando nós entramos para nos referir ao boneco, nós nos referimos a Zhong Fa, ao bastão, a Quang Fa, às facas, Dou Fa. Nós não nos referimos a como Quinto, né? Por quê? Porque ele tem uma outra estrutura, uma semi-estrutura, tá? Que vai permitir, inclusive, transformações à medida da experiência do praticante. Então, por isso que você vai ver cada vez mais uma diferenciação muito grande quando pessoas praticam o boneco, praticam o bastão, né, e praticam as facas. Tá? Em relação à inteligência estratégica, ainda é muito comum se utilizar, principalmente no meio empresarial, obras como A Arte da Guerra, Sun Tzu. Né? Qual a interpretação do mestre Yamamura em relação à forma como tem sido abordada essa obra no Ocidente? Mais uma vez, é muito interessante a sua pergunta pelo seguinte, esse livro que você está citando, né, que aqui no Ocidente é traduzido como Arte da Guerra, de Sun Tzu, né, porque existe uma obra homônima, né, mais conhecida no Ocidente do que de Sun Tzu, que é a Arte da Guerra de Nicolau Maquiavelli. Tá? Então, essa obra, né, é uma obra, né, mais conhecida na Europa e depois, obviamente, hoje no Ocidente, modernamente falando, Sun Tzu apoderou desse nome, né, e acaba virando embora. Você sabe que os clássicos chineses, eles levam o nome dos autores, né? Então, por exemplo, o Sun Tzu, né, em chinês ele fica, né, como, né, Sun Tzu, né, ou Sun Tzu Pinfa, né, que é justamente o título do livro, que não necessariamente seria a Arte da Guerra, tá? Seria mais Pinfa seria, né, mais ligado à questão dos militares, ao soldado em si, à prática, né, da guerra, mas não em termos de arte, mas mais num procedimento de guerra, né? De qualquer maneira, é um livro de listagem. Quer dizer, para você entender o livro, você precisa entender o que é uma listagem, o que é uma lista e como que a lista se procede.
que é muito difícil de entender. Por isso que a gente percebe, né? Porque quando nós temos listas, nós estamos explorando as possibilidades de uma situação. Só que quando você vê aquela lista enumerada né, no livro, muitas pessoas encaram aquela lista como um ordenamento de procedimentos. E não é. Então, uma das grandes dificuldades, primeira, a questão da fonte. Que fonte que você está utilizando, né, original do chinês, visto que a fonte mais antiga tem 1000 anos depois do original, conhecida hoje e muito incompleta, né? A fonte do original do livro, quer dizer, do livro hoje utilizado, é muito mais recente. A tradução, que é uma grande dificuldade, né? Por quê? Porque há necessidade de um entendimento não só dos termos atuais, mas naquela época. E com isso, e a interpretação, né? Que é outro desafio. Né? Por quê? Porque o livro Sun Tzu, ele não é um livro de batalha. Ele é um livro antes da batalha. Né? Ele discorre sobre antes da batalha. Porque ele sabe que a batalha é sempre onerosa. Né? Ela onera não só materialmente, mas principalmente em termos humanos. Então, por isso que, né, esse livro é um livro que é interessante, né? Você participou inclusive de algumas atividades comigo, né, quando uma empresa nos contratou para poder falar sobre essa obra. Você observa que todo mundo dizia que leu o livro, né, e quase ninguém entendia nada, né? Então, porque é isso mesmo, né? Talvez seja um dos livros mais lidos e mais rejeitados que existem, né? Porque, né, e alguns dizem que eu aproveito, né? Eu honestamente não sei exatamente qual é o nível de aproveitamento, né, dessa obra. Por quê? Porque há uma necessidade de muito conhecimento prévio, e principalmente da cultura chinesa, para poder ler o livro, né? Eu acho que, como por exemplo, qualquer um de nós que venha a ler o livro, né, nós que estou falando, ocidentais, e que tenha dificuldade, né, que não conheça a cultura chinesa, vai ter dificuldade de compreender, né, essa obra, tá? Porque é uma obra que, né, ela foi escrita justamente no período dos Estados combatentes, um período que a cultura chinesa estava consolidando, está sendo consolidada, né, no momento antes da sua unificação, em 221 a.C. Em relação a esse período dos Estados combatentes, ele é um período bastante contundente na história da China, mas também bastante efervescente em relação a escolas de pensamento. E desse período, dessas escolas, quais as influências mais marcantes para as artes marciais chinesas? Houveram várias, né? Obviamente que, né, esse livro que nós estamos citando, essa obra, né, ela tem uma participação muito grande. Temos aí também, né, obras que vieram, né, junto com nesse período, como a base do taoísmo, ou o próprio Mencius, né, que é uma obra que traz uma inovação muito grande, que é a ideia, né, da consciência original. Então é o que traz uma contribuição para a ideia, né, de progressão e de evolução de uma pessoa a partir das artes marciais, né? Então existem várias obras, né? Ou, por exemplo, esse processo experiencial também, que nós temos muito nas artes marciais, vem muito dessa ideia de Mencius, né? E tem várias outras obras, né? Mas eu acho que essas duas, né, elas são muito significativas, né? E depois, mais tardiamente, né, aí tem uma influência budista dentro das artes marciais, né? Mas aí já é mais ou menos em torno de 500, né, depois, né, de Jesus Cristo, né? Então fica um pouco mais bem mais tardio. Esse período é um período que vem, né, 500 antes. Então você vê que aí temos aí praticamente 1000 anos, né, de diferença, né, de estudos, tá, e de contribuições. Então hoje, vendo essa pergunta, no fundo, para ser rigoroso, é muito difícil de ser respondido.
Por quê? Porque existem vários elementos que vão se, né, decantando, vão se misturando, né, e vão se trabalhando ao longo, né, de todo esse processo. O sistema Wing Chun, que é um sistema mais recente, né, que vem, né, que bebe da fonte, né, da feminilização da guerra, que é também uma contribuição desse período, né, mas ele tem uma série de influências que vem, né, ao longo, né, de vários séculos de existência da cultura chinesa. Então eu acho muito engraçado que muita gente, né, faz observações com relação ao sistema Wing Chun como se fosse um fenômeno único, em vários sentidos, né? E quando você estuda profundamente a cultura chinesa, você vai ver que não, né? Você vai ver que o sistema Wing Chun ele tem vários elementos comuns a várias outras, né, artes marciais, né, a outras formas de pensamento e manifestações artísticas, né? Ele não é um fenômeno único, tá? No sentido da sua elaboração, da sua constituição. Pode ser que ele tenha, né, outros elementos que não é o momento de discutir agora, que possam garantir, ou que puderam contribuir, não garantir, mas contribuir com uma especificidade, né, ao longo do tempo, mas não necessariamente ele tem, né, se você vê as obras clássicas, você vai ver todos os elementos do sistema Wing Chun presentes lá, né? Como essa questão do centro, né, a importância do centro, né, a questão das portas, sabe? A questão, né, da proteção do centro, né, uma coisa que existem, né, em vários tratados, né, de estratégia chinesa.